Fala galera, meu nome é Thales e nessa aula a gente vai aprender um assunto muito importante, que é a modularização de um programa. Nessa aula você vai entender o que é modularizar, depois por que modularizar, depois o que é uma função, vamos ver o exemplo de uma função em C, como é que você vai criar uma função em C, e ir para uma codificação para exemplificar tudo que a gente viu na aula. Vem comigo. Modularizar significa dividir, então você vai dividir seu programa em pequenos módulos. Cada módulo, na verdade, ele vai executar uma tarefa específica. Até agora, o que aconteceu? Até agora, todos os nossos programas foram executados em um único módulo, a main. Então, sempre a gente chegava e criava nossa função principal, a função main. E nessa função main a gente executava tudo que a gente queria fazer. A partir de agora a gente vai conseguir criar novas funções. Por que modularizar? Basicamente, modularizar faz com que o programador tenha que programar pequenas tarefas. Então ele vai programar pequenos códigos de cada vez. Isso vai facilitar o debug do código, vai melhorar a legibilidade do código e vai eliminar redundâncias do código. Se você não sabe o que é um debug, não sabe o que é uma legibilidade, não sabe o que é uma redundância, cola comigo que você vai entender o que é isso agora. Um debug nada mais é do que um processo de localizar e reduzir erros no código. Então, na hora que você está programando, acontece um erro. O processo que você faz para identificar esse erro e corrigir é o debug. Então, se você modularizar, ou seja, dividir em pequenas tarefas, você vai nessas pequenas tarefas para tentar encontrar esses erros. Então, é bem mais fácil do que se você tivesse um código gigantesco, você encontrar esse erro. Legibilidade diz respeito à facilidade de entender o que o código está fazendo. Então, se você programa pequenas tarefas e você utiliza essas pequenas tarefas, fica muito mais fácil de você entender o que um código está fazendo do que está tudo jogado em um mesmo lugar. E a redundância de um código diz respeito a utilizar um mesmo trecho de código mais de uma vez em um mesmo programa. Então, às vezes você pega um programa e tem o mesmo código repetido várias e várias vezes. Isso é um programa que está com redundância de código. A gente modularizar, a gente consegue pegar esse passo a passo que está sendo utilizado mais de uma vez, transformar ele em um módulo e utilizar esse módulo no lugar de estar copiando e colando todo esse passo a passo. Para modularizar um programa, basicamente a gente vai dividir ele em funções. Mas o que é uma função? Em uma função a gente basicamente tem três coisas. Tem o parâmetro, tem o processamento e tem o retorno. Parâmetro é o que a função precisa para funcionar. Processamento é o processamento do parâmetro passado para a função. E o retorno é o valor dessa função. Se a gente tiver aqui exemplos matemáticos, o que é que a gente tem? A gente tem aqui f de x igual a 2 vezes x. O que é que a gente tem aqui? Que para a função f de x funcionar, o que é que a função precisa? Do x. Então, x é o parâmetro. Qual é o processamento que está utilizando? Que está fazendo? Está multiplicando 2 vezes o x. E qual é o retorno? O retorno é o valor que a função tem, que é exatamente 2 vezes x. Da mesma forma aqui embaixo, a gente tem que a função precisa de x e y para funcionar. Então, x e y são parâmetros. O processamento, a soma de x mais y. O retorno, o valor de x mais y. Para a gente definir uma função em C, a gente tem que colocar um tipo de retorno, um nome
tem que definir quais são os parâmetros e escrever o código na função. O tipo de retorno é qual tipo de dado que a função vai retornar para a gente. Então, você tem que definir se vai retornar um inteiro, um float, um caractere e assim por diante. Você vai ter que definir um nome, que é qual é o nome que vamos estar utilizando para chamar essa função no nosso código. E os parâmetros são quais dados a função precisa para funcionar. E o código é exatamente o código dessa função. Como é que você vai escrever isso em C? Você vai colocar seu retorno, depois o nome, depois quais são os parâmetros, separado por vírgula, e o código entre as chaves. Agora vamos para uma codificação para a gente entender o que é que está acontecendo até agora. Estou aqui no CodeBlocks, New, Empty File, vou salvar funções.c, funções01.c, vou aproximar, colocar a nossa função principal, std.io.h, int main. Agora vamos lá. Inicialmente eu vou estar fazendo aqui uma função que ela não vai ter parâmetro e ela só vai imprimir alguma coisa para a gente entender como é que a gente pode utilizar uma função. Então vamos lá. A gente viu que para escrever uma função eu tenho que escrever o retorno, eu vou escrever o nome, eu vou escrever os parâmetros e entre chaves eu vou escrever os códigos dessa função. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma função int imprime sem parâmetro e vou colocar aqui um printf tags. Só para você entender o que é que essa função faz. O que é que aconteceu aqui? Eu defini um novo comando. Basicamente foi isso que eu defini. O que é que eu disse aqui? Eu coloquei que minha função retorna um inteiro. O nome dela é imprime. Ela não precisa de parâmetro para funcionar. E o que é que ela vai fazer? Vai imprimir Talisson. Então, eu posso usar esse passo a passo na minha main. Como é que eu uso esse passo a passo? Eu escrevo o nome da minha função e os parâmetros que ela precisa para funcionar. No caso, minha função não tem nenhum parâmetro, está com parênteses vazio, então eu não coloco nenhum parâmetro aqui. Na hora que eu compilar e executar, o que é que vai acontecer? Perceba que imprimiu aqui para a gente Talisson. Por quê? Porque veio aqui para main, executou o imprime, só que o imprime, na verdade, é isso aqui. E o que é que isso aqui está fazendo? Essa função está tendo como passo a passo imprimir o nome Talisson. Se eu colocasse 2 printf aqui, por exemplo, Talisson e depois Nepomuceno, esse meu imprime, ele ia executar esse passo a passo. Então, o que é que aconteceu? Agora, sempre que eu utilizar esse comandozinho imprime que eu defini, o que é que ele está fazendo? O que vai acontecer, na verdade, é estar imprimindo esse Talisson e Nepomuceno. Para não ficar muito longo, a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente faz a continuação, utilizando vários exemplos de funções completas, em que a gente vai utilizar o retorno, vai utilizar os parâmetros e você vai entender melhor o que são essas funções em C. Cola comigo que em próxima aula vai ser mais sucesso ainda, bons estudos e até a próxima!